Eu sei que o plural é uma coisa relativamente fácil, mas muitas vezes a gente não sabe de muitas coisas que envolvem o plural. Não só apenas colocar as coisas no plural. Então, se você está precisando muito disso, fica comigo que a gente vai aprender direitinho e eu vou explicar muito bem. Ok? Let's see! Hey guys, how are you? Welcome back to my channel! Yay! E aí pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, lindos, maravilhosos e que vocês estejam aprendendo muito com os vídeos do canal. Bom, o assunto de hoje é um assunto relativamente fácil. Ele em si, para ser realizado, é bastante fácil. Temos regras gerais e pouquíssimas exceções. Mas hoje, a gente vai estar falando sobre os plurais, ok? Bom, o que a gente tem para falar dos plurais? A primeira coisa que a gente tem que falar é que a regra geral para se pluralizar uma palavra é colocar o S no final, ou seja, adicionar o S. Mas vocês concordam comigo que, sendo a língua inglesa uma língua tão ferrenha a todo esse papo de fonética, fonologia, eles não iam fazer pequenas alterações, não? Já que toda regra tem uma exceção. Então, para a gente poder falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal para poder ver todos os vídeos daqui, porque os vídeos se interligam. Então, para vocês entenderem, é bom que vocês assistam todos. Do início até o final, já temos alguns vídeos e espero que vocês gostem. Então, aperta nesse botãozinho aqui para se inscrever e não se esquece de deixar logo o like, ok? Voltando ao assunto. Então, Laísa, quando é que eu uso a regra geral? Sinceramente, a regra geral é só adicionar o S e você usa em basicamente tudo. Palavras terminadas em vogais, consoantes vozeadas e desvozeadas. Mas claro que a gente tem nossas exceções. Mas antes de falar sobre as exceções, vamos exemplificar a regra geral. Lembra de Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Chris? Ela fala assim: meu marido tem 2 empregos. Como é que a gente fala isso em inglês? My husband has 2 jobs. Vocês viram? A gente apenas adicionou o S. Tranquilo? De boas. Se eu der outro exemplo, se eu falei assim, a gente comprou 2 bolas. Então eu falo, we bought 2 balls. Tranquilo até aí? De bom. Mas Isa, quais são as letras que eu mudo essa regra geral? Primeiramente, não é bem uma mudança da regra geral. São apenas exceções do formato como a gente vai adicionar esse S. Que nem as terminações do past, o ED, ok? Então, como é que a gente faz aqui? Se a consoante que termina for um V ou um S, a gente precisa colocar o ES. Por exemplo, se eu falo que eu tenho 2 aulas, eu falo I have 2 classes. Tranquilo? É pra gente não só seguir em frente e colocar só o S, senão ficaria 2 classes. Certo? Bom, mas qual é a outra coisa muito importante que muita gente confunde? Quando uma palavra termina em F de faca, ela obrigatoriamente, no plural, troca o F pelo V e adiciona ES. Por exemplo, I just bought 2 knives. Knife de faca. Eu comprei 2 facas. Então, I bought 2 knives. Ok? Então, sempre que a palavra terminar em F, a gente adiciona VES. Aí você fala, mas Isa, knife não termina em F. Termina em E. Mas lembra que eu falei que eles se importam mais com a fonologia? É knife, não knife. Então, aqui a gente só vê o som do F. Então, a gente considera como se ele tivesse acabando em F. Tranquilo até aí? Então, essas são as coisas que exemplificam a regra geral, juntamente com as suas exceções, vamos chamar assim. Mas falando sobre as dicas mais importantes, a gente tem 2.
A primeira é que tem palavras que têm plural irregular. Como assim, Aísa? O plural não é adicionar o S, ES, VS. Não. Ela muda completamente a palavra, parecendo que eu estou falando sobre outra coisa, mesmo que eu esteja falando sobre o plural dessa coisa. Um grande exemplo disso é people. People é o plural de person, certo? I met two people. Sendo que o people também pode ser usado como outro substantivo, que é povo. Aí podendo ainda ter um plural, que é peoples. Certo? Mas o ponto é, o plural aqui, ele mudou completamente os morfemas. Então, eles são completamente diferentes. Ok? Mas, Aísa, quais são as palavras que fazem isso? Para essa pergunta, aqui está uma tabela com essas palavras mais comuns. Mas eu prometi a vocês também que eu ia dar outra dica especial. Uma coisa que muita gente pouco fala. Fala mais quando vai falar sobre isso. Mas aqui vai. Toda vez que a gente for pluralizar uma coisa que foi adjetivada, que tem um adjetivo, o adjetivo não vai para o plural. Aí já, como assim? Lembra que se a gente falar em português, a gente pluralizar uma rosa bela, fica duas rosas belas. O adjetivo vai para o plural no português, mas no inglês ele não vai. Ele continua no neutro, no singular, vamos chamar assim. Por exemplo, duas rosas belas, two pretty roses. Ok? Aísa, o que isso quer dizer? Toda vez que eu colocar um adjetivo no plural, ele não flexiona, certo? A única coisa que flexiona é o nome. Lembra que eu falei sobre determinantes, que tinha todo aquele papo de não vão para o plural, a gente usa outras coisas? Pronto. No adjetivo, ele também não vai para o plural. E assim como eu falei de determinantes, também não vão para o plural. Eles têm cada uma coisa, certo? Então, esse vídeo foi um pouco mais curto, só para a gente relembrar sobre os plurais, e eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês comentam aqui embaixo, e comentam aí o que é que vocês estão mais gostando da aula e o que é que vocês estão menos gostando. Eu quero muito saber e muito responder isso para vocês, e poder melhorar a cada dia. Não se esqueça de inscrever no canal se você não é inscrito e apertar o sininho das notificações para receber todos os vídeos. Além de dar um joinha, né? Porque espero que vocês estejam gostando e me avisem como é que eu posso melhorar. Thank you so much for your attention and bye bye.